Glória a Deus, vamos começar. O tema de hoje vai ser sobre o servo inútil, que vamos falar aqui, do que é um servo inútil e que a gente tem que aprender a ser útil para Cristo. É uma coisa em si que é pesada, porque a maioria das pessoas pensa que já faz mais do que o necessário para o Criador e na verdade não faz nem o que tinha que fazer, Então os textos aqui vão ser Lucas e Mateus. A gente vai ler um pouquinho de texto, um bocado, na verdade, algumas páginas, por assim dizer, mas vai edificar muito a vida dos irmãos aqui e irmãs. Então vamos começar aqui no primeiro texto, vai estar em Lucas 17, vai ser do 7 ao 10, que vai estar assim: E qual de vós que tenha um servo arando ou apacentando gado, a quem, ao regressar do campo, lhe diria imediatamente: chega-te e assenta-te para comer? E não lhe diria antes: prepara a ceia para mim, cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois tu comerás e beberás. Deverá gratidão ao servo porque fez o que foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando cumprirdes tudo o que vos for ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que nos era dever. Agora a gente vai para o Lucas de novo, só que é o 3:9. Agora mesmo já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não der bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Agora a gente vai para Mateus, Aí a gente vai ler Mateus 25. 25 vai do 14 ao 30. Depois do 25, do 31 ao 46. E depois a gente vai ler o 24 ao 51. Então, bora para os textos. Mateus 25, 14. Porque é semelhante a um homem que, ausentando-se para bem longe do país, chamou a seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua faculdade, e, em seguida, seguiu para longe, em viagem. E tendo partido, aquele que receberia 5 talentos negociou com eles, e ganhou outros 5 talentos. Semelhantemente fez o que tinha recebido 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e escavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, o senhor daqueles servos chegou, e fez as contas com eles. Então, chegando aquele que tinha recebido 5 talentos, trouxe consigo outros 5 talentos, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste, eis aqui outros 5 que ganhei sobre eles. E o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também aquele que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me entregaste, eis aqui outros 2 que ganhei sobre eles. Então o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco tens sido fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo de teu senhor. E chegando também, por fim, aquele que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, conhecia-te e sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhe onde não joelheiraste. Portanto, com muito medo fui e escondi o teu talento na terra. Eis aqui o que é teu. E, respondendo a seu senhor, disse: servo mau e negligente, sabias que colho onde não semeio e recolho onde não ajoelhei. Devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e, quando eu viesse, haveria de receber o que é meu com juros. Diria dele:
pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque todo o que tiver será dado, e terá ainda mais, mas aquele que não tiver, até mesmo aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali certamente haverá choro e ranger de dentes. Agora a gente vai prosseguir para o próximo texto, né? Que é só continuar descendo. Agora é o 31. E quando vier o Filho do Homem em sua glória e todos os santos anjos com ele, estando-se assentados sobre o trono da sua glória, e serão reunidos diante dele todas as nações, e ele as separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E porás as ovelhas à sua direita, e os bodes à esquerda. Então o rei dirá àquele que estiver à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí como herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer, tive sede, e me deste de beber, sendo estrangeiro, me acolheste, estive nu, e me cobriste, estive enfermo, e me visitaste, estive na prisão, e foste ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos faminto, e te sustentamos, ou com sede, e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro, e te acolhemos, ou nu, e te cobrimos? Quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos te visitar? E o rei respondendo-lhes dirá: Verdadeiramente vos digo que todas as vezes que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui estrangeiro e não me acolheste, quando nu não me cobriste, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então estes também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que lhe responderá, dizendo: Verdadeiramente vos digo que todas as vezes que o deixaste de fazer a um destes pequeninos, a mim não o fizeste. A estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Agora a gente vai voltar, para ler o último texto, que é Mateus 24, 45 ao 51, que vai estar assim: Quem é, pois, este servo fiel e prudente, a quem o seu senhor pôs sobre sua família, dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que, quando o seu senhor vier, o achar assim fazendo. Verdadeiramente vos digo que sobre todos os seus bens o colocará. Mas se aquele outro servo mau disser no seu coração: Meu senhor tarda em vir, e começar a ferir aos seus conservos, e ainda se puser a comer e beber com os bêbados, virá o seu senhor daquele servo em um dia em que ele não espera, em uma hora que ele não sabe, e o cortará pelo meio, e repartirá a sua parte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, esses foram os textos que a gente leu, e a gente vai falar a respeito do servo inútil, que é uma coisa bem pesada. Porque o primeiro texto que a gente pega aqui em Lucas, que vai ser o texto base, ele vai dar um exemplo aqui que é o seguinte. Qual é o exemplo que ele vai dar? Ele dá um exemplo de um servo, que se refere a escravo, que a gente é escravo de Cristo, é a mesma coisa. Um escravo que vai lá, tá trabalhando no campo. Aí o seu senhor chega e chama ele, depois do cara trabalhar muito no campo, e chama ele para ir lá e hora do rango, chama ele para hora do rango. Então ele usa o exemplo seguinte aqui: você chama seu servo para a hora da janta. O que você vai fazer com seu servo na hora que ele chegar? Você vai pegar e falar assim: posso sentar na mesa e comer à vontade? Ou você vai chegar para ele e falar assim, na hora que ele chegar: aqui, tá na hora do rango, vai fazer meu almoço, prepara minha comida,
pega, me serve e depois que eu comer, me sentir satisfeito, você pega e pode almoçar. Qual desses você vai fazer? Jesus já lança uma pergunta, ele já fala. Você vai fazer o quê? Você vai mandar ele te servir. Aí, né, beleza, é óbvio. Nenhum patrão vai chegar pro funcionário e vai mandar aqui, come aqui, relaxa. Não, ele vai falar assim, vem trabalhar. É isso que ele vai mandar fazer. E Jesus pega esse exemplo e fala o seguinte, olha, você vai agradecer, tanto que ele fala aqui no 17:19 de Lucas, ó, deverá gratidão ao servo porque faz o que lhe foi mandado? Creio que não. Outra pergunta, ele pergunta, você deveria agradecer ao seu servo porque ele faz a obrigação dele? Que é trabalhar no campo, pegar, fazer a sua comida e te servir, você vai agradecer seu servo? Aí ele falou assim, não, você não vai agradecer seu servo por isso. Porque é o quê? Obrigação dele. Eu não vou agradecer você por trabalhar. Se eu te pago para trabalhar, é obrigação sua. Você não merece reconhecimento nenhum, você faz a sua função. Esse é o ponto. Aí Jesus chega lá e fala o versículo que vai se tornar, tipo assim, a coisa mais pesada nas costas do povo do século 21, porque o povo do século 21 é preguiçoso demais para fazer as coisas de Deus e não tem interesse nenhum. Aí ele vai lá e fala a coisa mais pesada de todas, que é o versículo 10, que ele fala assim, ó, assim também vós, quando cumprirdes tudo o que vos for ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que nos era nosso dever. Ou seja, Jesus chega e fala assim aqui, depois que eu mandar vocês fazer tudo que vocês têm que fazer, vocês digam o seguinte, somos inúteis, porque a gente só faz aquilo que o Senhor manda, ou seja, a gente só faz a nossa obrigação. E se você só faz a sua obrigação, você é o quê? Nada mais, nada menos do que um mero peão que é descartado e pode ser substituído. Você não tem utilidade. Porque com alguém que é útil é uma pessoa que não pode ser substituída, porque ela ali me é útil. E se eu perder ela, eu vou sofrer dano, eu vou sofrer uma perca, porque ela me é útil, ela me dá proveito, ela me gera benefício. Agora, se a pessoa é um inútil, que não faz diferença, eu posso trocar ela por qualquer um que não vai fazer falta. E essa é a questão, Jesus está falando aqui. Se você me obedece, faz tudo o que eu mando, parabéns, é sua obrigação. E você é um inútil, eu posso te trocar e colocar qualquer um no seu lugar, porque qualquer um faz o seu trabalho, porque você só faz aquilo que eu mando. A sua obrigação, então qualquer um faz isso. Aí, e qual que é a nossa obrigação, né, que a gente tem que ter com Cristo? A obrigação que a gente tem que ter, primeiramente, que a gente é inútil se a gente fizer, é Mateus 25, que ele fala assim, porque tive fome, porque tive sede, porque era estrangeiro, não me acolheste, que é o que? As obras. Que é o quê? Pregar o evangelho, você viveu o evangelho, que nem é pregar mais hoje, assim, viver, que hoje em dia o mais difícil é viver. Antigamente o povo só tinha que pregar porque eles viviam. Hoje em dia o povo quer pregar, mas nem vive. Então, tipo assim, a gente tem que viver o evangelho. Então, se a gente vive, visita os presos, dá comida para os necessitados, ajuda quem precisa, a gente só está fazendo a nossa obrigação. E se a gente só está fazendo a nossa obrigação, somos inúteis. O que a gente tem que fazer? Tem que fazer além da nossa obrigação. Que é o quê? O texto que está acima desse aqui. Que fala a respeito da separação lá no dia do juízo. Que é o que está acima. Que ele fala o quê? Dos servos lá que, né, multiplicaram o tesouro. Porque aqui, ó, se a gente for começar a ler o texto aqui de Mateus 25:14, a gente vai entender uma coisa. O que é o servo útil? O servo útil é aquele servo bom e fiel, que ele faz o quê? Ele faz além do que ele deve fazer. Porque a gente vai entender que eles fizeram além pelo simples fato do primeiro versículo. Olha só, porque fala assim, ó, porque é semelhante a um homem que, ausentando-se para bem longe do pai, chamou o seu servo e lhes entregou os seus bens. Ou seja, a gente tem que entender uma coisa. O patrão chegou, mas o que ele está entregando para os servos não é o que é dos servos. Ele está entregando os bens dele, ele está entregando aquilo que é dele. Ou seja, ele está dando para os servos dele alguma coisa que é além, entre aspas, das suas capacidades. É uma coisa que não é dever deles. Porque ele está entregando os bens deles. Os bens dele é obrigação dele olhar, não os seus servos. É coisa dele. Então ele está pegando o quê? Está dando o dinheiro dele
O dinheiro que é vindo do bolso dele e não é o salário dos funcionários. Ele tá pegando o dinheiro dele, que é o lucro dele, digamos assim, da empresa dele, e tá dando pro funcionário. E tá dando a eles a obrigação de investir, que é isso que os funcionários entendem. Tanto que nem fala aqui no texto, se a gente pegar e ler o texto todo de novo, a gente vai entender que o patrão aqui nem manda eles investirem. Eles entendem que o patrão tá dando, né, uma coisa que é dele e que eles têm que devolver esse dinheiro para ele, né? Tanto que esse foi o erro do último, só que ele não entendeu direito o que tinha que fazer. Porque o patrão deu o dinheiro, mas queria que ele investisse. Só que o outro ficou com medo e não investiu. Tanto que ele pega e entrega, olha só, ele vai lá e entrega os seus bens. Aí fala assim, a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Cada um segundo a sua faculdade. Ou seja, o que é que ele está falando aqui? Ele distribuiu o dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, ele pegou o dinheiro dele, mas deu de acordo com o que ele sabia que o cara ia conseguir render para ele. Ele sabia que o cara tinha mais cabeça, aquele cara consegue me render pelo menos uns 60%, então eu vou dar tanto para ele. Aquele ali consegue me render uns 30%, vou dar tanto. Aquele ali é só 10, então tanto. Aquele ali é só 5, o outro é só 1. Aí ele foi dando de acordo com a capacidade da pessoa. Então ele sabia que todos eles tinham uma capacidade de evoluir, de investir. Mas é claro, cada um de um jeito diferente. E isso aqui é o que? Isso aqui é o frutificar, que está se referindo lá em Lucas 3. Que a árvore que produz bom fruto, ela continua. E a que não produz bons frutos é jogada fora. Porque não adianta só você produzir frutos, tem que ser bons. E esses frutos bons são quando você vai além das coisas. Porque você fazer a sua obrigação, você só está lá. No momento que você vive o evangelho, pratica as boas novas, você simplesmente é só uma árvore plantada, que ainda não gerou frutos. Você é só uma árvore que está lá, está fazendo sua função de árvore, mas não gerou fruto. E se gerou o seu fruto está simplesmente, como eu posso dizer, sem sabor. Não é um fruto bom para que a pessoa fale, ah não, eu vou manter essa árvore aqui, eu vou continuar essa árvore aqui. Não. Para uma árvore continuar, um exemplo, num jardim, ou num macieiro, num vinhedo, ela tem que produzir bons frutos, boas uvas, por exemplo. E as uvas têm que ser boas. Se as uvas não tiverem gosto ou não forem boas, você vai jogar ela fora. Porque de que adianta você ter uma árvore que não produz uma coisa boa? Se ela produz uma coisa sem gosto ou uma coisa ruim, você vai jogar ela fora. Porque ela está ocupando o espaço de uma que devia produzir bons frutos. E aí que entra a questão aqui. Né? Porque o cara pega e esconde. Ele esconde o fruto que ele devia gerar. Porque a gente vai aqui para trás e vai estar falando o que, ó. E chegou também por fim aquele que tinha recebido um talento. Disse, Senhor, conhecia-te e sabia que és um homem duro, que colhe onde não semeia, ajoelha em Aí o senhor dele responde o quê? Servo mau e negligente. Sabias que eu faço isso e aquilo, coisa e tal, Devia ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando o viesse, haveria de receber o que era meu com juros. Aí ele vai lá, tira o talento dele, pega e dá por de 5, e depois ele fala, lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. O que é isso? Isso aqui nada mais é do que um servo que é completamente inútil. Um servo inútil, imprestável. Porque ele já fazia a função dele, beleza. Só que aí o patrão deu a chance dele provar que ele era útil, que ele não devia se livrar dele, porque ele fazia a obrigação dele, só que ele, tipo assim, ele não gerava fruto bom, ele só fazia o que tinha para fazer, tipo assim, é que nem uma árvore, ela só produz fruto, mas não tem aquele gosto bom, ela não fazia algo além para motivar o patrão dela a investir. Então o patrão falou assim, eu vou investir nele agora, né, porque eu nunca investi nele, então eu vou investir nele agora e eu sei que ele pode me gerar tal fruto. Mas se ele não me gerar tal fruto, eu vou cortar ele fora. O machado já está na raiz. Eu preciso de fruto bom. Quem não tem fruto bom, eu vou jogar fora. Porque eu preciso é produzir. Eu preciso de qualidade. Eu não preciso ter uma coisa aqui que não me gera qualidade nenhuma. Eu não vou ficar aqui investindo ou sustentando uma coisa que simplesmente está ali de enfeite. Porque Deus preza a eficiência. Ele não preza enfeite.
Deus não se preocupa com enfeite, Ele se preocupa com a eficiência das coisas. Aí Deus vai lá, simplesmente olha pra gente, vê que você não está fazendo nada, ou que você está fazendo as suas coisas, mas você não gera frutos, ou seja, você não faz além daquilo que você deveria fazer. Porque você tem que fazer aquilo que você tem que fazer e fazer além. Aí você se torna útil. Aí Deus vai investir mais em você e aí sim você vai estar agradando a Deus. Porque do contrário, se você só faz aquilo que você tem que fazer, você é um inútil. Ele pode te jogar fora e pegar outro. Porque qualquer um vai fazer o seu trabalho. E qualquer um faz mesmo. A gente é facilmente substituível. A gente não tem nada de especial para Deus falar, não, você é insubstituível. Não, você é totalmente substituível. E é isso que o texto fala. Eu posso descartar a hora que eu quiser se você não me for útil. É isso, bem simples assim que o texto fala. Aí o servo inútil se lasca, vai pro inferno. Tanto que no último texto aqui que concretiza isso, fala do servo que é mais do que inútil. É um imprestável completo, é um miserável que é fogo do inferno. Que é o que? É o 48. Aqui ó. Mas se aquele outro mau servo disser em seu coração, meu senhor tarda em vir, e começar a ferir aos seus conservos e ainda a se puser a comer e a beber com os bêbados, virá seu senhor daquele servo em um dia em que ele não espera, em uma hora em que ele não sabe, e o cortará pelo meio, e repartirá a sua parte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, o cara vai queimar no fogo do inferno. Vai queimar no inferno pelo simples fato dele ter o que? Não ter vigiado. Porque a gente tem que entender uma coisa. Isso aqui, esses textos estão todos relacionados com a vinda de Jesus. E Jesus foi fazer uma viagem, né? Que ele usa essa parábola, esse exemplo, que ele foi lá para os céus, coisa e tal, ele acendeu os céus e isso ele prepara coloca como uma viagem. Ele foi fazer uma visitinha ali, o pai dele vai voltar, né? Aí ele foi fazer essa viagem. Esse é o exemplo que ele pega. E ele tá falando, enquanto eu tô fora, vocês pegam e trabalham nas minhas coisas relacionadas à obra que eu deixei para vocês, que é a igreja, que é fazer ela aumentar, é levar as boas novas, evangelizar, gerar frutos, viver o evangelho. Aí ele simplesmente fala, só que tem gente que vai fazer o quê? Ah não, Jesus está demorando a voltar. Aí o cara que vai fazer? Ele vai bater nos seus conservos, que conservo costuma ser o quê? Servo do servo ou outro servo, né? Dependendo do... acho que da tradução. Se não me tiver falhando a memória aqui no momento. Aí o cara começa a espancar os outros irmãos, coisa e tal, a beber e a comer. Ou seja, começa a viver na vida da promiscuidade, da iniquidade, do pecado. Tipo assim, vai lá pro mundão curtindo, não tá nem pra nada. Ou vive na igreja só que vivendo no mundo. Aí ele fala, simplesmente ele fala o quê? Jesus vai voltar, numa hora que você não sabe, ele vai te pegar, te cortar e te lançar pro inferno. Ele vai cortar essa árvore infrutífera. Que a gente tem que entender uma coisa, gente. Se a gente faz aquilo que Jesus está mandando, eu tô pregando, eu tô evangelizando, tô abençoando pessoas, tô fazendo tudo que Jesus manda. Eu sou inútil e Jesus tá com o machado preparado para me jogar fora, que não precisa de gente inútil assim como eu. Eu tenho que ser útil, eu tenho que ser um servo bom e fiel, ou seja, eu tenho que saber investir no reino. Eu tenho que saber fazer o reino multiplicar, o reino evoluir, o reino melhorar. É isso que eu tenho que saber fazer. Aí eu vou ser útil para Cristo. Isso é que vai garantir a minha ida para o reino dos céus. É assim que eu vou ser útil para o Criador. Fora que ele ainda fala. Ele pega e distribui de acordo com a capacidade de cada um. Segundo a faculdade de cada um. A capacidade para a gente evoluir, né? Porque era simples. A única coisa que você tem que fazer com a habilidade, o dom, o talento que Deus te deu é frutificar. Porque Deus nos dá um talento para a honra e glória, louvor e exaltação a Ele. Porque ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então a gente entende o que? Um recebeu foi 5. O cara tinha 5 capacidades. E o talento aqui é dinheiro. Ele recebeu, vamos supor, 5.000. O outro recebeu 2.000. E o outro recebeu só 1.000. Porque cada um tinha a capacidade de investir. Tanto que esse é um exemplo financeiro. Aí o Criador te dá uma capacidade para investir. Lógico que eu estou falando do reino. Pode ser financeiramente? Pode. Mas também a maioria das vezes não é financeiramente. Mas espiritualmente... ou de alguma outra forma. Mas ele te dá uma capacidade para você investir no reino. O seu outro irmão vai ter uma outra capacidade. Você vai ter, vamos supor, 10, o outro vai ter 15, o outro vai ter 20, o outro 30, 40, 100, 200, 300. O outro tem gente que vai ter só uma. E a gente tem que entender a coisa.
independente do valor que você tem que dar, para você ser considerado útil, você tem que fazer o que os servos fizeram. O quê? Dobrar. Se Deus te der 10, você tem que entregar 20. Você tem que dobrar aquilo que você recebeu. Esse é simplesmente o mínimo. E por que é o mínimo? Porque é fácil, é só a gente ler. Olha só. É só a gente pegar e ler o 25, 21 de Mateus, que fala o quê? Ó, e o Senhor lhe dirá, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gosto do seu Senhor. Ou seja, ele chega pro cara que deu 5, porque ele deu 5 talentos, né? Vamos supor, 5 mil reais, e fala assim: que bom que você me entregou 10 mil agora. Agora que eu sei que você é fiel no pouco, eu vou te entregar muito. Ou seja, tudo aquilo que Deus nos dá ainda é pouco. Tudo aquilo que você acha que você está se esforçando muito, fazendo muito, ainda é pouco para Deus. Tem muito mais ainda. Isso era só uma prova. Na glória tem muito mais. É tudo pouco ainda. É muito pouco para Deus que você está fazendo. Você ainda tem que fazer muito mais. Então a gente pensa, para eu ser útil para Deus, eu tenho que fazer além de viver o evangelho. Eu tenho que investir no reino e eu tenho que dobrar os meus frutos. Aí sim, e tem que ser bons frutos. Porque eu não posso dobrar em maus frutos, que é o caso do servo imprestável aqui, que fala que o Senhor está tardando. Aí o cara, em vez de virar uma árvore de bons frutos, não, ela vira uma árvore de maus frutos e multiplica esses frutos ruins. Aí é inferno. E se você é uma árvore que produz frutos, mas não tem gosto, que é o fato de você só viver o evangelho e praticar, que é assim que seria, você corre o risco de ser jogado fora, porque você tem que fazer além para poder agradar a Deus. E se você não faz nem isso, você está lascado. E muito. Então se preocupe primeiramente em viver e praticar. Na hora que você entender que você consegue viver e praticar, porque os mandamentos de Cristo não são pesados, ele mesmo fala isso no Evangelho de João e nas cartas do apóstolo, que os mandamentos dele não são pesados. Então você vai entender o que? Assim que você começar a viver, que você virar realmente um cristão, você vai ter que investir no reino. Você vai ter que dobrar aquilo que Deus te deu para você multiplicar. Aí sim você vai ser útil, aí sim você vai agradar a Deus e aí sim você vai poder glorificar Ele. E aí sim você vai realmente agradar Ele. E quando você agradar Ele, você vai conseguir estar num estado de comunhão completa com Deus. Você vai conseguir realmente chegar no melhor que Ele tem para você e conseguir estar perto dele. Aí sim você vai entender que você realmente tem um passaporte de ida só para o céu, que a sua salvação está garantida. Quando você realmente demonstrar, viver e fizer além, você realmente se tornar um servo bom, um servo útil para Cristo, você realmente vai conseguir agradar a Deus. Então pense, reflita sobre esses textos que nem eu falei, que são textos muito bons, são meio pesados, né? Porque a gente está acostumado ao evangelho Nutella, lero, que você não faz nada e Deus faz tudo para você e que você vai para o céu independente do que você faça, que não é assim. Então pense naquilo que você está fazendo, muda de atitude e começa a ser útil para Deus. Porque se você não for útil, eu sinto muito, o inferno está te esperando. E que Cristo possa abençoar a cada um de vocês.